Bem, amigos ouvintes, está dando o prazer de participar do nosso programa hoje o Dr. Carlos Augusto Versosa Reis. Ele tem consultório em Nova Iguaçu, é médico homeopata. Eu vou pedir ao Dr. Carlos que ele fale para vocês como foi que ele veio a conhecer a cultura racional. Boa tarde. Eu conheci a cultura racional quando eu estava na faculdade de medicina e morava no alojamento de estudantes lá da cidade universitária, na UFRJ, lá na Ilha do Fundão. Aí conheci com uns amigos, mas o livro fez psiu, como a gente diz brincando, mas é verdade, o livro me chamou a atenção sem explicação. O meu colega de faculdade explicou um pouquinho, falava de energia, eu pesquisava acupuntura, já estudava homeopatia. Falei, eu quero esse livro. Ele nem entendeu, eu quero esse livro. E assim eu comecei a entrar em contato com a cultura racional, que é um tesouro, né? Porque a gente passa a se conhecer. Dr. Carlos, o que foi que os livros Universo em Desencanto mudaram na sua vida? A principal coisa é o equilíbrio moral e psicológico, vamos dizer assim, emocional. É a principal coisa. E qual a importância do ser humano vir a estudar a cultura racional? A importância é fundamental, porque a pessoa ela tem que passar a se conhecer. A leitura faz um processo que eu explico para os meus clientes, que é como uma psicoterapia. Ela passa a se conhecer, vai desenvolvendo o seu raciocínio intuitivo, passa a acertar mais na sua vida pessoal. A vida da pessoa é uma coisa prática. As teorias não adiantam nada, mas a cultura racional é um conhecimento que faz a gente acertar, né? É uma coisa que é muito útil para todo ser humano. Dr. Carlos, você como médico homeopata indica a leitura dos livros Universo em Desencanto para os seus clientes? E como se explica a cura feita pela energia racional? Eu indico sempre que possível, que a pessoa tenha alguma maturidade, eu sempre indico a leitura do Universo em Desencanto, porque não é uma religião, não é uma seita, nenhuma doutrina, é um conhecimento do nosso verdadeiro natural. Então, transcende todo o saber humano. É necessário um pouquinho de maturidade da vida prática, porque ali a verdade, às vezes, tem uma forma chocante. É como os antigos mestres hindus, os gurus, de vez em quando eles têm que dar um choque no discípulo para cortar a corrente do pensamento, e aí o discípulo consegue dar o insight, como dizem os psicólogos. Então, voltando à outra parte da pergunta, as curas pela energia racional. A nossa glândula pineal é a chefe do relógio biológico. Então ela avisa para o nosso corpo, para as outras glândulas, qual é a hora da natureza. Isso a ciência sabe, já estuda há muito tempo. É usado até hormônio da pineal para distúrbios de sono, é tentado usar também para diminuir o envelhecimento, para regeneração, porque o hormônio da pineal, a melatonina, é o mais poderoso medicamento antirradical livre, que é o que está na moda agora, a medicina ortomolecular. Mas o homem não consegue usar as doses que a natureza faz. A natureza faz uma autorregulação desses sistemas. Então, a pineal do ser humano, ela está ligada no campo eletromagnético, por isso ela avisa, via olhos, pela luminosidade do dia e tudo, e via pele, pelo calor do sol, qual é a hora. Ela sabe a hora da natureza. O homem mexe na hora do relógio, a hora artificial, faz horário de verão e tudo, mas isso sempre dá uma ressaca quando entra o horário de verão, quando sai, porque o nosso relógio biológico demora a se adaptar. Mesma coisa uma pessoa que viaja muitos fusos horários, ela leva alguns dias às vezes para ficar normal, dá aquela irritabilidade, vários outros sintomas. Então a pineal
dos irracionais, ela está ligada nesse campo eletromagnético, mas virada para baixo. A pineal é como um radar psíquico. Eles têm sexto sentido, eles conseguem ver até enteais, eles seguem sem mapa, sem bússola, viajam sempre milhares de quilômetros, sempre no mesmo lugar, na mesma época do ano. Peixes, baleias, procelárias, aves migratórias. Agora o ser humano só está usando a pineal dele na horizontal, só no campo elétrico. Então ele está usando só para isso. Se ele expandir, se ele pegar uma energia transcendental, ele vai amplificar. A pineal é um transdutor energético. Ele vai amplificar. Então ele vai captar energia que é do plano chamado espiritual puro, né? Plano transcendental, do astral superior para cima. E a leitura do Universo em Desencanto, que eu explico para os meus clientes que é como uma meditação dinâmica, a pessoa está lendo reflexivamente, ela começa a absorver essa energia e isso vai passando para o subconsciente, vão vindo ordens positivas, conscientes, e as células cancerosas de leucemia, até AIDS, são possíveis serem revertidas, aprisionadas e tudo, através dessa energia superior, né? Que é da nossa origem, que é nosso natural verdadeiro, que é um direito nosso, né? O Racional Superior, na sua obra, diz assim: pensar é renegar o direito de raciocinar. Então a gente tem esse potencial, a gente não usa porque não se conhece, não sabe. É isso. Doutor Carlos, nós sabemos que as doenças são provocadas pelo desequilíbrio do nosso campo eletromagnético. Como se processa esse fator? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que tudo é uma questão de linguagem. Esse conceito de campo biomagnético, campo eletromagnético, é uma coisa bastante recente na ciência, mas em estudos paralelos não é tão recente assim não. O fundador da homeopatia, há 200 anos atrás, Dr. Samuel Hahnemann, ele chegou à conclusão de que existia uma energia vital que corresponde exatamente a esse campo biomagnético. Aura, como dizem os esotéricos, é um termo que já está se popularizando, o que é bom, né? Está alfabetizando o povo em termos de energia, que é a nova fase. Todo mundo vai se entender, vai deixar de ter discórdia, porque vão se entender todos através do desenvolvimento do raciocínio. Então, o desequilíbrio começa quando a pessoa pensa. Esse é o principal desequilíbrio. Às vezes a pessoa toma um remédio homeopático e, com a graça de Deus, aquilo dá tão certo que ela reequilibra todos os planos dela. O físico fica bom, ela não sente mais queixa nenhuma, está bem, ela não percebe o corpo quando ela está equilibrada. As peças do corpo, está tudo equilibradinho. Ela não percebe a mente porque ela está fazendo o que é para fazer. Mas quando ela começa a pensar, e todo pensar é errado nesse ponto de vista, porque nós somos um canal, um aparelho eletromagnético, como diz o Racional, mas nós somos um canal, um meio, né? Um condutor. Se ela começa a pensar egoisticamente, aquilo produz um desequilíbrio que vai fazer um conflito no subconsciente, que é o coração espiritual, que é o chakra cardíaco, as linguagens variam. E esse desequilíbrio vai ser somatizado, vai passar para o corpo, que em última análise é a lapidação, né? A pessoa ela materializou aquele pensar errado. A psiquiatria hoje em dia está fazendo estudos que unem genética, imunologia, todos os campos da ciência. É uma coisa de ponta, como dizem, né? Não estão ainda popularizados, mas já se chegou estatisticamente a provar que uma pessoa desenvolve um câncer 4 anos em média depois de uma grande depressão moral, uma depressão psíquica. Ela teve um aborrecimento, alguma coisa que ela acabou, arriou a bateria dela, a pilha dela emocional caiu e a guarda dela imunologicamente baixou. E aí leva-se mais ou menos esse período de latência de uns 4 anos para desenvolver o mínimo tamanho de um câncer, que é 1 centímetro cúbico, para poder ser detectado por algum médico. Então foi feita essa pesquisa retrospectiva e chegou-se a essa conclusão. Ora, se a pessoa tem essa depressão,
A causa é a falta de imunidade na mente dela. A imunidade na mente dela, que é direito dela, e se ela não exerce um direito, ela que está deixando de fazer a sua parte, é chamada de imunização racional na obra Universo em Desencanto. É uma coisa muito simples, as pessoas fazem intuitivamente isso sem perceber, mas quando elas pensam, elas deixam de fazer isso. Esse é o desequilíbrio que abre o campo na aura da pessoa, no campo biomagnético, e aquela energia vai haver uma sobrecarga ou uma falha, e aquilo passa por esse estágio, primeiro energético, depois sensorial, ela sente que está doente, às vezes vai no médico, às vezes faz exames e não se comprova nada. Depois desse estágio sensorial que ela sente, mas a gente não prova, que é subjetivo, tem um estágio funcional. Aí aparecem alguns tipos de desequilíbrios que são observáveis por terceiros, né? Uma diarreia, outras coisas assim. E por último, aquela energia magnética chega na máquina mesmo orgânica. Aí é o estágio lesional. É como se fosse uma escada, vai descendo, vai aprofundando no nosso corpo, no nosso campo, né, biomagnético. No final da história, aí sim, precisa-se de um cirurgião, uma coisa que já é lesional, né? Mas o início sempre é energético. Se a gente for na mesma natureza, for pela imunização, né, equilibrando a aura, esse processo não vai ser assim. E até algum processo que já esteja encaminhado, muita coisa é reversível, dependendo da pessoa se conhecer. Doutor Carlos, aproveitando a nossa entrevista, você como estudioso da cultura racional, estudioso da vida em geral, sabemos que muitas transformações virão na natureza. Qual a sua visão futura das novas gerações aqui no nosso planeta? Isso aí é uma das coisas que mais nos alegra e nos conforta o íntimo, porque nós não estamos num fim de mundo, é um final dos tempos, naquela parte de profecias e tudo, mas quer dizer um final de civilização, final de pensamento, final dos pensadores, e a fase racional está vindo aí recuperando. Então nós estamos primeiro nessa fase de recuperação, depois vai vir a fase da concórdia, quando todos estiverem com o seu raciocínio desenvolvido, todos concordando com todos, aí vai ser o paraíso racional na Terra, que o racional diz sempre foi sonhado por aqueles de bom sentimento, de bom coração, vai existir. E, por último, a fase da levitação, quando a humanidade vai passar a levitar pela energia racional. Nesse meio tempo, vão começar a nascer seres humanos já ligados na energia racional, já incubados na energia racional desde a gestação. No início, a gente pode ver, cada geração, as crianças estão nascendo com muito mais, eu digo, velocidade de aprendizagem, de desenvolvimento psicomotor e tudo isso. Os livros mesmo de pediatria, neonatologia, eles estão tendo que ser reescritos muito mais a miúde, porque as crianças estão evoluindo muito rápido, e não é por causa de televisão, não é por causa de artifício, nem de comida, é uma coisa da própria natureza. Não tem explicação dentro do artifício, da cultura artificial. E a cada geração a natureza está fazendo o ser humano racional já de fábrica, digo eu, né? Então é a ligação do raciocínio intuitivo, eles já nascem isso. Isso aí a gente pode ver em casa mesmo, todo mundo que tem criança pequena já dá para ver. E na evolução disso, eles vão chegar ao ponto de nascer sabendo falar, porque o falar é do artifício, é uma codificação artificial, é um condicionamento de pensamento. Isso para eles é pouquinho. Eu já tive casos de clientes, depois de eu falar da cultura racional e explicar, uma psicóloga lá de Petrópolis, esse caso que eu estou me lembrando agora, que é mais recente, ela, depois de eu falar, ela contou que o filho dela conversava com ela na barriga. E o racional disse que isso vai acontecer. Mas a gente é sempre meio cético, né? E eu fiquei escutando, não descri, né? Não desacreditei, mas eu estou escutando. Aí depois ela contou que ele realmente foi uma rapidez de desenvolvimento, de aprendizagem de tudo
muito rápida, fora de série, que ela tinha que disfarçar as pessoas para não chamar atenção sobre o filho. E aí ele começou a falar, lógico, muito cedo também, e começou a lembrar os assuntos que conversava, que para ele era muito natural. Ele não fazia distinção do que ele tinha falado, logicamente era telepático, né, quando estava na barriga. E ele puxava os assuntos e dava continuidade. Aí nessa hora eu tive prova, a gente sente, né, vibrações assim no corpo, arrepiar os cabelos, outras coisas assim, a gente sente que a energia, aquilo ali é verdadeiro, né. E eu já soube de outros casos também. Teve um no Jô Soares faz um ano e pouco. O Jô Soares ficou meio perdido, que ele não conseguia conceber isso, né? É a nova fase da natureza. Isso vai virar regra, né? Agora ainda é exceção, está preparando o pessoal. É a nova geração do terceiro milênio. Já vão nascer ligados, né? Vai ser uma maravilha. E nesses dias vindouros, nós sabemos que cada vez a vida fica mais preocupante, a vida aqui nesse planeta. E qual é o recado que você tem a dar para os ouvintes do nosso programa? O recado é muito simples. A leitura, ela é feita de uma maneira muito simples, muito clara. Conforme a pessoa vai lendo, ela passa a desenvolver um QI espiritual. O QI espiritual é o que dá equilíbrio e alimenta o QI emocional da pessoa. E este, por sua vez, é que alimenta e dá o equilíbrio para o QI intelectual, o QI famoso. Então, desse que vai para o corpo, é a somatização. Se a pessoa quer um equilíbrio, ela tem que desenvolver o seu raciocínio. É uma questão natural. Ela passa a se conhecer, desenvolve o raciocínio, se liga na natureza, é tudo muito simples. As coincidências provam que não há efeito sem causa. E é uma maravilha, de tamanha simplicidade e tamanha poder, né? Da gente passar. No início acerta sem querer, como diz o livro, né? Depois vai desenvolvendo mais consciente, a pessoa vai fazendo escolhas mais conscientes, deixa de fazer escolhas inconscientes e ela vai acertando. Só isso. Dr. Carlos Augusto Versosa Reis, qual é o endereço do seu consultório de homeopatia em Nova Iguaçu? Em Nova Iguaçu, é aqui no centro, do lado do Bob's, Travessa Quaresma, número 30, sala 203. E em Petrópolis, é na rua Correia Lima, número 20, no bairro Valparaíso. E qual é o telefone para contato? Em Nova Iguaçu é 767-0787 e em Petrópolis é 231-0035. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e esperamos que a sua presença volte ao programa Terceiro Milênio. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde.